Chen Shu era um simples funcionário que nunca foi valorizado por seus superiores. Na verdade, o coitado era humilhado constantemente em cada oportunidade que o seu superior tinha. Porém, o prota obteve acidentalmente o sistema de sonhos virtuais, entregando de mãos beijadas ao nosso heróizinho e dando-lhe a oportunidade de correr riscos, mas também de viver em sonhos com uma linda garota. Pra lá de bem da boa. É claro que se vocês gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí, e mete aquela bala no like. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que possamos chegar a 100 mil inscritos. Pô, estamos em 80 mil, então por favor rapaziada, vamos bater essa meta antes do final do ano. Também convido vocês para vir para o nosso servidor do Discord, Guardiões de Rivia. Lá a gente vai começar a fazer uma jogatina para as lives que eu vou fazer num outro canal. E aí a gente se conversa por lá. Agora bora pro vídeo. No escritório todos os funcionários ainda estavam imersos em suas tarefas. O jovem atendeu o telefone informando que havia recebido uma solicitação da empresa, prometendo enviar o resultado em até 3 dias. Sentado em sua cadeira, Chen Shu, publicitário da renomada empresa ABX, levava uma vida bastante monótona. De repente, o seu gerente o abordou para discutir uma certa situação. O mercado estava instável e demissões eram iminentes, então o gerente lhe entregou uma lista extensa de clientes para contatar. Lao Wang, o gerente, tinha o hábito de atribuir muito trabalho fora do horário comercial, explicando que no dia seguinte os potenciais clientes já deveriam até mesmo estar no escritório. Apesar de ter trabalhado por 2 anos, o salário do protagonista não havia aumentado e a carga de trabalho só crescia. Assim Lao Wang saiu, o protagonista acabou voltando para o seu trabalho. Ele se dirigiu rapidamente ao computador quando, de repente, ouviu um som agudo indicando que o dispositivo virtual de suspensão estava ativo. Assustado por um momento, muitos pensamentos surgiram em sua mente. O programa permitia experimentar sonhos de realidade virtual 100% de imersão. Uma página com um ícone no centro apareceu diante dos olhos do prota, parecendo até uma área de trabalho virtual de um computador. Para verificar, ele fechou seus olhos e os abriu novamente. Alguns segundos depois, a página ainda estava lá, com um ícone colorido de alta resolução no centro, chamando a sua atenção. Ele ainda estava assim quando o expediente terminou, e apenas quando Xiao Gao lhe deu um tapinha no ombro, o prota voltou à consciência. Xiao Gao perguntou se ele estava bem e o prota respondeu que tinha uma mera dor de cabeça, ao que o cara mencionou que o diretor iria jantar naquela noite e que deveriam comparecer, mas o prota tinha enviado dinheiro para casa na semana anterior e só tinha $500 restantes. Xiao percebeu a situação do prota e se ofereceu para emprestar uma grana ao prota, apesar de Chen Shu não se sentir feliz por não gerenciar o seu tempo livre como queria. No evento, eles viram uma jovem de pernas longas e curvas andando pelo corredor do escritório. Xiao comentou sobre a beleza dela, dizendo que ela era a nova diretora e seria promovida rapidamente graças aos seus contatos. O protagonista respondeu que ela provavelmente não teve tempo de se envolver com alguém devido ao seu trabalho. No restaurante, com um jardim bem iluminado, todos relaxavam agora e bebiam. E o prota se sentou à mesa com Xiao, apreciando a sorte de ter um amigo como ele que se formou na mesma universidade. De repente, algo ocorreu aos olhos de Chen Shu. Uma voz em sua cabeça informou que a conexão com a íris e o nervo óptico havia sido feita com sucesso, permitindo comunicação direta com seu cérebro e sistema nervoso central. Shen não entendeu o que estava rolando e perguntou em voz baixa, e a voz explicou que apenas ele poderia ver aquela interface estranha e que poderiam se comunicar sem serem ouvidos. O prota questionou por que ele não havia comprado o produto virtual. O programa respondeu que ele era perfeito para ser testador de sonhos, o que significava que ele testaria um novo projeto da empresa, ensaiando o papel de qualquer pessoa que desejasse ser, em um jogo com elementos de realidade aumentada. Assustado, o prota pediu que o programa saísse de sua cabeça, mas o programa insistiu, dizendo que ele poderia se tornar qualquer pessoa e assumir o controle total. O protagonista então refletiu que gostaria de experimentar ser uma outra pessoa completamente diferente. Enquanto isso, Lao Wang entrou no estabelecimento com a jovem que Shen havia visto no escritório. Lao apresentou ela como a nova diretora, destacando Luo como funcionária excepcional. Ela respondeu que estava ansiosa para trabalhar com eles e Shen percebeu que Lao Wang estava progredindo na carreira através de elogios e bajulação. Enquanto Lao apresentava a nova diretora aos funcionários, a jovem se aproximou de Chen Shu, estendeu a mão e perguntou seu nome. O prota, um pouco confuso e tímido, levantou-se abruptamente para cumprimentá-la. Ele se apresentou com um sorriso, afirmando que era um prazer conhecê-la. Lao aproximou-se da jovem, comentando que o protagonista, na verdade, era apenas um funcionário comum em Barrela. Isso deixou o prota bastante aborrecido, pois ele nunca elogiava o seu chefe e seu trabalho era constantemente subestimado. Ele se sentia inadequado para o cargo, com dificuldades para se comunicar com os clientes, e essa humilhação na frente da nova diretora Luo Xinyu e dos colegas só piorava toda a sua situação. Luo disse que compreendia tudo e desejou a todos um bom apetite, saindo acompanhado por Lao Wang. Xiao Gao, observando a cena, sentiu-se sinceramente mal pelo prota e mais tarde os dois pegaram um táxi na rua. Xiao tentou consolar o prota, dizendo que trabalhar duro não era o mais importante, mas sim agradar a administração. Cara, isso é verdade, viu? Você pode dar o seu melhor, mas se os caras da ADM não forem com o seu rosto, cara, esquece.
Isso fez Shen Shu lembrar da época da universidade, quando Xiao liderava lutas contra as injustiças e anarquia entre os professores. Ele percebeu quanto Xiao Gao havia mudado desde então. Durante a conversa, Lao Wang deixou claro que não se encontraria com funcionários de baixo escalão, pois não ajudaria se eles começassem a acreditar que eram iguais a ele. Lao Wang avisou a diretora Luo Hiyun que se ela não conhecesse seu lugar e responsabilidades, poderia até mesmo perder o seu emprego. Shen pensou que, além de não ser recompensado pelo trabalho árduo, os chefes ainda também desconsideravam sua vida pessoal. O programa em sua cabeça perguntou se o protagonista compreendia mais a injustiça do seu redor, e ele respondeu que no dia seguinte pensaria até em ir embora, mas por enquanto queria copiar as imagens da diretora Luo e do diretor Lao Wang. O programa informou que o protagonista só poderia copiar uma pessoa e escolheu a diretora Luo Xinyu como prioridade. O prota ficou surpreso com a rapidez do processo e o programa confirmou que a varredura foi concluída e o personagem criado. 30 minutinhos depois, o prota estava em seu apartamento, irritado porque o programa não havia informado antes que apenas uma pessoa poderia ser copiada. O programa detectou um aumento de dopamina no sangue do protagonista e mudou sua voz para de uma mulher, brincando que ele era muito legal. Shen Shu ficou envergonhado, dizendo que seria bom se o transformasse em um NPC bonito. O programa informou que o sistema dos sonhos começaria à meia-noite e que ele precisava encontrar um lugar para descansar um pouco. Preocupado com o que estava acontecendo em sua cabeça, Shen Shu deitou-se na cama, mas não conseguia dormir, e o programa o acalmou, explicando que os desenvolvedores preferiam que ele não interferiria no sistema nervoso para induzir o sono físico. Poucos segundos depois, o prota já estava nanando. Em seus sonhos, ele se viu diante de uma morena charmosa de olhos azuis, que disse estar esperando por ele há muito tempo. Ela explicou que ela era a inteligência artificial que havia se comunicado com ele e que também era administradora do sistema de sonho. A mulher que se apresentou ao protagonista disse que antes de começar a batalha, eles precisavam reabastecer os suprimentos. Eles foram a uma sala onde havia diversos cartuchos com armas e equipamentos, uniformes e itens diversos. O prota ficou impressionado com a bateria infinita, mas quando tentou tocá-la, a mulher o impediu, dizendo que não estava à venda e que só estava mostrando tudo aquelas armas a ele, explicando que se ganham pontos ultrapassando níveis e que no futuro seria possível usar a bateria, mas a cada nível a dificuldade aumentaria e os pontos deveriam ser usados com muita sabedoria. O prota entendeu a mecânica do jogo e, esfregando a mão machucada, perguntou se era possível contratar um NPC. A mulher apontou para si mesma, dizendo que custava 10.000 pontos. Agora, ela estava à disposição de Shen Shu, dizendo que se ele não tivesse mais perguntas, o jogo começaria oficialmente, desejando-lhe uma boa sorte e apontando para a entrada da sala. A porta foi aberta para o julgamento final de sobrevivência. A mulher se afastou do protagonista e começou a desaparecer. Ele acordou horrorizado, percebendo que estava em sua cama e em casa. Tudo estava em ordem e nada havia mudado. Shen achou que era um idiota porque acreditar naquela tecnologia inexistente era um absurdo. Tentou acender a luz, mas não havia eletricidade. Isso já havia acontecido antes, então nem sequer ligou. Se vestiu e só saiu. Ao sair para trabalhar, o prota se surpreendeu ao ver carros parados de uma forma aleatória na rua, sem nenhuma pessoa por perto e objetos espalhados por todos os lados. Ele não entendia para onde todos estavam indo, mas de repente ouviu um barulho de um motor de avião muito próximo. O enorme avião passou voando e logo em seguida colidiu com um prédio vizinho. O prota conseguiu se esconder atrás de um carro e mal podia acreditar no que via. O programa realmente funcionava e ele estava em um cenário onde precisava sobreviver. O programa começou a falar em sua cabeça, explicando que ele estava no mundo virtual, condenações da sobrevivência dos sonhos, com dificuldade de nível 0 e duração de 180 dias. O prota gritou questionando os 180 dias, mas ao ouvir o som de gasolina vazando debaixo do carro, fugiu rapidamente e quase ao mesmo tempo. O carro simplesmente explodiu. Depois de correr bastante, o prota parou ao lado de uma parede, refletindo sobre a cena estranha de desaparecimento repentino de pessoas e a queda do avião. Ele pensou que desde que tivesse suprimentos suficientes como comida, água e remédios, poderia sobreviver aos 180 dias. Sem saber exatamente o que fazer, ele ligou o gravador e, com ele no ombro, foi até uma loja de roupas masculinas. Experimentou várias roupas sem se preocupar com os preços, pegou joias de ouro, uma garrafa de boa bebida e caminhou por uma rua deserta como se fosse o rei daquele lugar. De repente, ele se lembrou de Luo Xinyu e perguntou sobre a sua presença no programa, mas não obteve nenhuma resposta. E gritando alto na rua, ouviu um barulho próximo. Alguém estava se aproximando. Com as pessoas desaparecidas, ninguém cuidava dos animais de estimação e o protagonista viu um tigre enorme vindo em sua direção. O tigre, chamado de Dasha, era o único tigre do zoológico que se dava bem com as pessoas e era muito fácil de reconhecer por não ter pelos na parte traseira. Muitos turistas vinham tirar foto com ele e, com a ausência dos funcionários do zoológico, ele havia fugido. O tigre começou a lamber o prota, que ficou surpreso com a familiaridade do animal. No 7º dia, o protagonista subestimou o desafio ao perder o abastecimento de água, precisando beber água mineral do supermercado, pois não havia nem sequer eletricidade. A carne e os vegetais começaram a apodrecer e as larvas se espalharam. Apesar de haver comida enlatada e produtos não perecíveis, ele não sabia quanto tempo mais poderiam durar. Mas naquele dia ele teve a sorte e encontrou um gerador a diesel, e ele sabia usá-lo desde jovem, mas o gerador estava aquecendo muito após 7 dias de uso contínuo. Ele decidiu usar o gerador para preservar alimentos na geladeira, transformando aquele lugar em seu refúgio para os meses seguintes.
coletava provisões durante o dia e esperava que a terra cultivasse alimentos à noite. No dia 31, o protagonista estava começando a enlouquecer e imaginava seu amigo Xiao Gao se comunicando com ele. Decidiu encontrar uma loja de sementes para cultivar novos vegetais, pois isso seria uma ótima ideia. O prota até pensou em desistir, mas Xiao em sua mente o encorajou, lembrando ele de que o alho iria crescer e que ele poderia experimentar vegetais fresquinhos. A cidade estava cheia de lixo e moscas, e o protagonista se sentia vivendo em um pântano com insetos rastejando sobre ele durante a noite. O vento era o único som ao redor, e o prota sentia que estava até mesmo perdendo seu controle. Xiao o lembrou de que, mesmo sendo apenas um jogo, ele deveria se levantar e continuar lutando. De repente, a luz de um carro que se aproximava iluminou abruptamente Shen, que desviou o volante para evitar uma colisão. No carro que vinha em sua direção estava Luo Xiyun, que perdeu o controle e colidiu com outro veículo na rodovia. O prota não podia acreditar no que estava vendo e Luo acordou em uma cama, com uma fita adesiva do rosto sem se lembrar do que havia acontecido com ela. Roupas masculinas estavam espalhadas ao redor do quarto e Luo estava desorientada sem saber onde é que se encontrava. Ela abriu a porta do quarto e se deparou com um gerador a diesel funcionando no chão e comida fresquinha sobre a mesa, o que a deixou surpresa, já que tudo na cidade estava praticamente estragado. Ao entrar na sala ao lado, viu o protagonista fazendo a Barbie cuidando do seu cabelo. Ele mencionou que havia preparado jantar para ela, que estava sobre a mesa, e sentaram-se juntos, e Luo começou a comer ansiosamente a comida cozida. Ela recordou que já haviam se encontrado em uma festa da empresa, mas pediu que o protagonista repetisse seu nome. Shanshu se apresentou novamente e Luo ficou contente ao ter lembrança da sua vida anterior. Bom, e eu também, cara. Esse manual ficou muito melhor agora que eles pelo menos mantêm a memória. Mesmo sendo um jogo, ela é representada com a memória da vida real. Curiosa, perguntou ao protagonista como ele conseguia manter eletricidade, água e comida, ao que ele explicou que possuía um jardim na rua e perguntou como ela havia sobrevivido. Luo respondeu que tinha ido diretamente à sua cidade natal para procurar a avó, mas não encontrou ninguém vivo, e Shanshu foi a primeira pessoa que ela conheceu. Shen compreendeu por que não havia encontrado na cidade por tanto tempo, e ele perguntou se ela sabia o que tinha acontecido, mas Luo não sabia. Percebendo a sua ignorância, ele sugeriu que se unissem e trabalhassem juntos, dizendo que tinha tudo necessário para viver e que poderiam cuidar um do outro caso de doença. Luo, sem outras opções, aceitou a proposta, mas imediatamente esclareceu que Shen não era o tipo de pessoa e que não haveria intimidade entre eles. Ela se deu conta de que precisava desesperadamente de companhia e de alguém para conversar, visto que falar com um manequim vestido como seu amigo Xiao já parecia insensato. A garota então se recordou das palavras de seu chefe de que não deveria se colocar no mesmo nível das pessoas comuns, mas não entendeu por que tratou Shen com desprezo logo de início. Ela aceitou a proposta dele e acrescentou que não iria simplesmente usufruir de comida e bebida, ofereceu sua ajuda nas tarefas de casa, ao que o prota concordara, mas disse que começariam no dia seguinte, pois Luo precisava descansar. Resumidamente, eles brincariam de casinha. Quando o prota foi para a cama, tentou se acalmar, lembrando-se de que era normal que ele precisasse do seu espaço pessoal. No dia seguinte, Shen ouviu barulhos na casa, e ao sair do quarto viu várias caixas ao redor, como se alguém estivesse se mudando. No andar de cima encontrou Luo desempacotando suas coisas e ela disse que havia escolhido um quarto para ela e retirado objetos desnecessários, instalando um walkie-talkie na entrada do quarto para que Shen pudesse contactá-la sem entrar no quarto. O prota não gostou nada disso e perguntou a Luo onde é que estava o manequim que costumava ficar na sala, e ela explicou que o retirou porque ele parecia intimidante durante a noite. Bom, uma cadeira com coberta em cima já é bem intimidante durante a noite. Shen ficou surpreso e chateado, achando que ela deveria ter perguntado antes, ao que Luo, surpresa, perguntou se isso realmente era importante. O protagonista explicou que o manequim era com um amigo para ele, fazendo ele se sentir menos sozinho. Luo sugeriu trazê-lo de volta, mas o prota irritado foi buscá-lo ele mesmo. Vivendo sozinho por tanto tempo, o prota não gostou do comportamento da nova inquilina desde o começo. Quando estava quase saindo, notou que faltava um revólver na caixa de armas que ele havia recolhido da delegacia. Irritado, entrou na sala onde a garota estava e, ao ser convidado a preparar a comida juntos, disse que seria melhor se lavassem e cozinhassem separadamente. Luo perguntou por que o protagonista pensava assim e Shu respondeu que eles deveriam limitar os encontros para que ela não se sentisse ameaçada e ele não se sentisse envergonhado, garantindo que não a maltrataria, mas pediu que ela fosse menos narcisista e mais pragmática. Com o tempo, a tensão entre os dois só aumentou, e Luo não estava acostumado a ouvir tais coisas, mas o protagonista tentou acalmá-la, assegurando que realmente não iria tratá-la mal. No dia 120, o lugar havia mudado radicalmente em comparação aos 3 meses anteriores. O tempo trouxe transformações significativas, mas o relacionamento entre o prota e a garota continuava tenso, com ambos tentando se adaptar à nova realidade. O cheiro sufocante e podre desapareceu completamente, e Luo plantou muitas flores e hortaliças lá fora, transformando o lugar em um verdadeiro paraíso. O jardim estava florido e muitos vegetais estavam crescendo. Quando discutiam pela primeira vez, Shen se perguntou se seria possível ficar 3 meses sem se comunicar com ninguém, já que ele não conseguia ficar sentado no carro sem conversar por tanto tempo. Ele começou a reclamar de Luo para um manequim que estava no banco do passageiro, representando seu irmão Xiao Gao, comentando que ela parecia não precisar de comunicação para se alimentar. Hoje enfrentaram um problema de conseguir carne, pois já havia acabado, e Shen sugeriu que procurassem nos supermercados onde poderiam
poderia encontrar latas de carne coberta por moscas mortas. Também cogitou pegar ratos, mas sabia que se adoecessem dificilmente conseguiriam se curar. Pensou que talvez pudessem pescar, pois embora os peixes crescessem larvas, pareciam comestíveis por fora. Então o Prota decidiu que visitaria um velho amigo e depois iria pescar. Chegando ao zoológico, Shen encontrou Dasha, que ficou encantado a ver o protagonista e suas visitas trazendo paz para ambos. Shen abraçou Da e ficou surpreso que ela ainda estivesse viva após 2 meses. Estava se alimentando de ratos e animais domésticos. Shen deu ao tigre o último pedaço de carne do freezer e acariciou mesmo, pedindo para que ficasse com ele. O tigre se transformou e Shen sabia que os cervos do zoológico não tinham chifres e eram cervos selvagens. De repente o tempo começou a mudar drasticamente, relâmpagos iluminaram o céu, trovões ressoaram e o protagonista não entendia como o tempo podia mudar tão rapidamente. Pois a poucos minutos o sol simplesmente estava brilhando. Começou a chover forte com rajadas de vento como um tufão. Shen correu para seu carro e entrou pelo banco do passageiro onde estava seu amigo imaginário Xiao Gao. O tufão tinha cerca de 10 anos, mas foi incrível Shen ter vivido tanto que começou a esquecer que era realidade virtual e apenas um jogo. O Prota lembrou que Luo andava de bicicleta morro acima todos os dias e preocupando-se ligou o carro e dirigiu para casa em alta velocidade. Quando chegou, viu que a porta estava aberta, indicando que a garota ainda não tinha voltado. O jardim que Luo cuidava estava quase destruído, mas as estradas ainda eram bem cuidadas por ela. Shen lembrou de como ela mantinha os ratos longe dos tomates, mas agora o mais importante era salvá-la. Ele dirigiu pela estrada que Luo costumava subir com o tufão aumentando a intensidade, e à distância viu o brilho fraco de uma lanterna. Virou o volante na direção do brilho e ao se aproximar encontrou a garota encharcada e agarrada a um poste para não ser levada pelo vento. Ela tinha um corte profundo na perna direita, de onde estava muito ferida. O Prota correu em sua direção e Luo caiu em seus braços exausta, perguntando se iria morrer. Shen a tranquilizou e rapidamente a levou para a primeira casa que se encontraram. Acendeu um braseiro no meio da sala, perto do sofá, e perguntou a Luo se ela já tinha estado lá antes. Tremendo de frio, Luo ficou em silêncio enquanto o protagonista cuidava da sua perna machucada. Ele ofereceu ajuda, mas ela respondeu amargamente que não era necessário e que não era hora de se emocionar. Shen insistiu que poderia ter sido infectado, mas Luo com firmeza disse que poderia cuidar de si próprio. O Prota não insistiu e explicou seu plano. A casa onde moravam estava muito baixa e provavelmente inundada, mas aquela vila no topo da montanha parecia uma boa opção, então sugeriu que se mudassem imediatamente, levando todas as provisões. Luo aceitou e perguntou qual seria sua missão, ao que o protagonista respondeu que com a perna machucada ela deveria ficar na vila esperando por ele, e lembrou-a de abrir a janela periodicamente para evitar envenenamento por monóxido de carbono. A chuva e os ventos fortes não diminuíram e o calor e o sol de antes pareciam apenas uma memória distante enquanto saíam do chalé. Vestiu um casaco porque estava frio lá fora e a neve só piorava as condições climáticas. O Prota pensou que precisava se apressar, entrou no carro e foi direto para casa com a água já cansando os joelhos. Ele abriu a porta da casa com dificuldade e foi até a geladeira. Todos os vegetais da horta foram levados pela água antes de sequer amadurecerem. As reservas na geladeira, que eram para durar 3 dias, seriam consumidas rapidamente. Com pouca comida restante, o Prota não sabia o que fazer. Pescar com aquele vento forte era impossível e até as ratoeiras estavam inundadas. Desesperado, o protagonista entrou no carro e perguntou ao seu amigo imaginário Xiao o que fazer e onde encontrar comida. Depois de pensar um pouco, decidiu ir ao zoológico. Quando chegou lá, encontrou Dasha sentado perto da entrada e o Prota saiu do carro se aproximando pedindo ajuda. O tigre estava gravemente ferido, mas o protagonista sugeriu que poderiam caçar juntos. Dasha perseguiria a presa e Shen a mataria com uma arma. Se Dasha se machucasse, o Prota cuidaria dele. Shen tentou colocar Dasha no carro, mas ele não se mexeu, olhando para longe como se esperasse algo. E o protagonista, preocupado que uma infecção entrasse no ferimento de Dasha, continuou gritando, mas o tigre apenas rosnou e não saiu do lugar. Frustrado, Shen disse que não poderia voltar até o fim da tempestade, mas Dasha baixou a cabeça e o Prota, já se afastando, percebeu que o tigre estava ferido e sangrando pela chuva. Shen, já quase em casa, conversou com seu amigo imaginário Xiao, dizendo que aquele jogo parecia muito real. E Luo, com Dasha, às vezes, não conseguia controlar as suas emoções. Shen se perguntava como seu irmão Xiao Gao conseguia ser sempre tão calmo. Ao se aproximar da casa, o Prota ficou horrorizado ao ver Luo na calçada com um balde ao lado. Ela explicou que queria coletar água da chuva para não sobrecarregar Shen, e ele sorriu agradecido, mas disse que ela não necessitava ter feito isso. De repente pegou Luo e a jogou sobre o ombro, apesar de seus protestos. Ela gritava para ser solta, lembrando que tinham combinado que ele cuidaria do interior da casa e ela do exterior. Shen não ouviu, segurando-a firme e levando para dentro. Luo continuava gritando e tentando se soltar, mas acabou cedendo. Tentando tirar ela daquela situação, o protagonista disse que ele mandava ali. Ele colocou a garota na cama e ordenou que ela esperasse enquanto ele buscava um kit de primeiro socorro, ameaçando que se ela agisse sem permissão, haveria consequências. Luo insistiu que não precisava de ajuda, mas o Prota respondeu que ele também não estava feliz em ajudá-la, especialmente com pouca comida restante, mas era melhor ela melhorar logo para parar de causar problemas para ele. O protagonista trouxe cotonetes e remédios e começou a tratar o ferimento da perna de Luo. Ele
perguntou onde procuraria comida e Shan mencionou que havia visto um rebanho de veados pela cidade e dizia que amanhã iria caçar. Luo ficou surpresa ao ouvir sobre o rebanho de veados e comentou que com as pessoas desaparecendo, os animais estavam expandindo seu habitat e avisou que os animais selvagens lembram bem dos cheiros e perigos que no futuro seriam muito cautelosos. Shan não estava tão certo disso, mas sabia que tinha uma arma e falando sobre armas, o prota sacou e a mostrou para Luo. Shan disse que encontrou algo debaixo do travesseiro de Luo e ela respondeu que todos os cartuchos estavam no lugar e que não precisava mais da arma, mas o prota insistiu e entregou a arma a ela. Surpresa, Luo perguntou se ele queria devolver a arma, mas o protagonista explicou que eram tempos difíceis e que uma arma poderia se dissipar qualquer preconceito. Shan sugeriu que ela fosse dormir cedo, pois ele precisava se preparar para o dia seguinte. No dia 121, tudo lá fora estava coberto de neve. O prota olhou pela janela e ficou impressionado com a quantidade de neve, e se preparou para caçar vestindo roupas quentes, carregando uma mochila e as suas armas. Ele se dirigiu para as montanhas, onde, segundo Shan, havia um rebanho de servos. Ele nunca tinha caçado antes, nunca armou armadilhas e precisava confiar apenas em suas armas. Mas ele ficou preocupado com o que Luo disse sobre os animais selvagens se lembrarem do cheiro do perigo desde a infância. O prota nunca tinha matado ninguém e duvidava que teria coragem de matar sequer um servo. Por precaução, ele levou algumas gaiolas para pescar. Esperava-se que pelo menos alguns peixes fossem pegos, já que ele não tinha isca. Enquanto dirigia, o protagonista nem suspeitava que estava sendo observado. Uma matilha de lobo também vagava pelas montanhas em busca de presas. Ele estacionou o carro e saiu ouvindo o som de seus passos na neve. De repente ouviu o som de um cervo correndo ao longe e, sem hesitar, correu na direção do som preparando a arma, mas não viu o cervo. Ele ouviu novamente o som do cervo, mas nem a sua sombra apareceu. Parecia que o cervo antecipava cada movimento do prota brincando com ele. Então lembrou das palavras de Luo sobre os cervos sentirem cheiro do perigo. Achando que era perca de tempo e energia, o protagonista decidiu tentar pescar. Embora estivesse frio, a água do rio não estava completamente congelada. Ele jogou a gaiola no rio, mas logo percebeu que a corrente era muito forte, e a corda se apertou e arrastou o prota para a água. Por sorte, o rio não era fundo e ele conseguiu sair, mas agora estava encharcado e precisava se aquecer de imediato. Perto do rio, o protagonista viu algo que procurava há muito tempo e começou a procurar a sua arma, mas percebeu que ela se afogou no rio junto com a gaiola. Pegou uma espingarda e se preparou para atirar no cervo que estava à vista. Com o tiro, o cervo fugiu e o sangue começou a pingar do nariz do protagonista na neve fresca, e ele sentiu uma dor intensa pensando o quão realista o jogo parecia. Ele voltou ao carro sentindo uma fome irresistível e percebendo que tinha perdido muitas coisas úteis naquele dia. Enquanto caminhava, ouviu o som da neve e viu dois lobos observando. O protagonista recarregou a espingarda pronto para contra-atacar, mas os lobos se afastaram deixando ele aliviado. 30 minutinhos depois, o protagonista chegara em casa e Lu estava sentada, enrolada em um cobertor tentando se aquecer. O prota tentou sem dizer uma palavra e começou a trocar de roupa, e Lu, assustada, perguntou o que ele estava fazendo, mas o prota rapidamente explicou que caiu no rio e precisava se aquecer. Lu disse que ele não precisava fazer isso de imediato, enquanto Shan continuava tirando suas roupas e a sua bolsa caiu. Lu viu uma fotografia de Shan abraçando uma garota desconhecida. Curiosa, perguntou se a garota da foto era sua namorada e o protagonista respondeu que era uma ex-namorada. Lu quis saber o porquê eles terminaram e Shan disse que ela queria uma família e ele um relacionamento diferente. Lu perguntou se o protagonista tinha uma namorada e ele respondeu que não, e Lu comentou que tinha um doutorado pelo Instituto da Tecnologia de Massachusetts e que era o CEO da empresa de tecnologia, e Shan brincou dizendo que provavelmente ela tinha problemas de visão interpretando mal as suas insinuações. De forma inesperada, Lu, já de idade avançada, virou-se para o protagonista com fúria, dizendo que ele não tinha o direito de zombar dela, pois ela era sua chefe. Shu estava sentado na frente dela completamente em choque e não esperava que ela se virasse tão rapidamente. Ao vê-lo sem camisa, Lu cobriu os olhos com as mãos e afirmou que não tinha feito isso de intenção. Além disso, quando levantou os braços, o cobertor escorregou dos seus ombros, deixando ela sem reação. Desviando o olhar, Lu nem sequer tinha percebido a situação em que estava. Quando tirou as mãos dos olhos, viu que o protagonista estava olhando para ela. Irritada, agarrou o protagonista e jogou ele para longe, exclamando para que ele parasse de olhar. Shan se esquivou dos golpes da garota, mas os seus olhos ainda estavam fixos nela. Foi uma situação surreal e assim terminou a noite. No dia 122, o protagonista rastejava pela floresta coberta de neve. Em seus esforços para localizar os cervos, ele já estava suficientemente próximo para que avançasse mais. Eles poderiam se esconder na floresta, tornando seus esforços inúteis. Com uma espingarda inadequada para tiros de longa distância, ele disparou um tiro permitido. Shan percebeu que se não conseguisse se aproximar, morreriam de fome. No dia 124, a comunicação entre o prota e a garota aumentou. O prota constantemente enfaixava sua perna ferida e Lu, apesar de inteligente e independente, não reclamava de suas mãos vazias. Shan não mencionou a matilha de lobos e Lu, pois sabia que ela assumiria responsabilidades devido à sua natureza, mas agora a garota estava ficando cada vez mais fraca e as suas feridas não mostravam sinais de melhora. Há muito tempo que não comiam bem também. O protagonista tentou consolá-la, dizendo que tudo ficaria melhor no dia seguinte, e ela até armou uma armadilha, uma cova profunda coberta de neves com estacas afiadas no fundo. Lu
Lu explicou ao protagonista que ele deveria ter discutido com ela antes, pois criar uma armadilha dessas demandava muito esforço e energia. E o Prota estava certo, ele simplesmente não tinha energia para construir uma segunda armadilha. Amanhã seria um dia decisivo entre a vida e a morte. Quando o novo dia chegou, o Prota dirigiu seu carro pela floresta. Ao sair do carro, viu que a armadilha funcionara, mas ao se aproximar não encontrou nada no fundo, apenas vestígios de sangue em um canto. Shen ficou animado, pois isso indicava que os animais haviam caído na armadilha e ele precisava segui-los. Com a esperança de que o cervo que cruzara estivesse gravemente ferido e caísse por perto, ele seguiu o rastro, e se conseguisse um cervo poderiam sobreviver por mais tempo. Mais adiante avistou um cadáver à distância e quando se aproximou não podia acreditar no que via. Os lobos já haviam devorado o cervo. Furioso, o protagonista sacou sua espingarda e começou a atirar em direção. Exausto e sem munição, o Prota caiu de joelhos deprimido enquanto os lobos fugiam com os restos do cervo. Todas as suas esperanças se desintegraram e o protagonista tentou até esconder as suas emoções, mas não conseguiu e gritou com muita raiva. No dia 126, o Prota estava sentado ao lado da cama da garota. O relógio marcava 7 horas da manhã na mesa da cabeceira, que havia um tomate e uma alface, e a sua última refeição. Lu comentou que não tinha ajudado há muito tempo, portanto não merecia ajuda. Mas Shen respondeu que não aceitaria comida, pois Lu estava à beira da morte. A garota se sentiu envergonhada, pois ninguém jamais havia se importado com ela desse jeito. Na verdade, ela passou a maior parte da sua infância sob estrito controle e trancada em seu quarto. Seu pai ditava o que ela podia ou não fazer, e muitas vezes ela se perguntava o que acontecia do outro lado da janela e por que não podia brincar com seus irmãos, mas o seu pai sempre a impedia. Ele dizia que cedo ou tarde ela abandonaria a família, assim como a sua mãe, e que se envolvia com todos. Seu pai forçou a garota a se tornar uma pessoa normal e a beneficiar a família, nunca parando de humilhá-la. A solidão ensinou muito a Lu, zombando dela em cada lição, e ela sempre confiou no fato de não ter ninguém em quem se apoiar. Desde então viveu sua vida sozinho. Claro, e Shen não esperava ouvir tais revelações de Lu, mas compreendeu que a vida não era fácil para todos, e agora se perguntava se valia a pena tentar. Lu questionou se havia algo especial nela que os outros não tinham. Um único pensamento surgiu em sua mente, pois se houvesse algo de que tivesse certeza, nunca desistiria. A garota insistiu que o protagonista deveria tentar resistir, pois se não tentasse, ninguém notaria sua presença, e ele não seria reconhecido pelos outros. A solidão ajudou Lu a brilhar, pois ela precisou aprender a lutar por sua vida. Shen perguntou se ele ajudaria a sobreviver e se conseguia sua aprovação, e gostaria de ser elogiado pelo chefe, reconhecido como um bom companheiro. Lu Oxin afirmou que se ele ajudasse a sobreviver, ele não estaria sozinho. O protagonista então pegou uma folha de alface da mesa da cabeceira e disse antes de sair que se ele não voltasse na terceira manhã, tinha um certo rio perto de uma casa ao leste e ela poderia encontrar o seu corpo lá. Saiu do quarto e bateu a porta, deixando a garota confusa. O Prota desceu até o carro e pegou um manequim, levou para casa, refletindo sobre as palavras de Lu. Colocou o manequim na grade da varanda, lembrando-se de como seu irmão Xiao Gao sempre tentava fugir do ambiente barulhento e evitar perguntas difíceis. Shen compreendeu que poderia consertar tudo, os relacionamentos na família, os seus estudos e até trazer uma namorada para sua vida. Mas no final ele sempre se sentia encurralado, reclamando de um mundo injusto. Determinada a não mais reclamar, decidiu mudar o seu caráter e empurrou o manequim que caiu rapidamente de um penhasco. Lu adormeceu e sonhou com uma explosão que destruía sua casa. Em seu sonho, ela pegava uma faca e se aproximava do protagonista caído ao chão, levantava a mão e, golpeava. De repente, ela acordou gritando assustada, percebendo que era apenas um sonho. Pela primeira vez em 3 meses, sentiu um medo profundo. Ela lembrou-se das palavras do protagonista sobre o rio e a siderúrgica e a ideia de que se ele morresse, ela teria que comê-lo para sobreviver, e isso era insuportável. No dia 127, o protagonista estava perto de um rio com um plano. Na primeira vez que ele chegou ao rio e se aproximou de um cervo, ele nunca havia chegado tão perto antes. A água mascarava o seu cheiro, tornando a aproximação menos arriscada, mas ele sabia que era perigoso. Enquanto isso, a garota não conseguia dormir. A voz de seu pai ecoava em sua mente, dizendo que ela parecia patética, e ela começou até a ver o seu pai, que continuava dizendo que ela deveria tê-lo escutado. Agora, ela não era nada porque não seguiu as suas ordens. Lu acenou com a mão em direção à visão e gritou. Ela percebeu que essas alucinações estavam surgindo devido à fome, e também pegou o último tomate da mesa e lembrou-se de como o protagonista queria ouvir os elogios de seu chefe. Ela prometeu resistir por 2 dias com ou sem tempo. Ela precisava continuar sozinha. Horas se passaram e Lu ficou deitada, incapaz de dormir devido à fome. De repente ouviu um farfalhar perto da cama. Alguns ratos estavam mordiscando o tomate na mesa da cabeceira. As palavras do pai de Lu continuavam a assombrá-la, dizendo que ela deveria ter se casado com John, um homem rico e idoso, para garantir uma vida confortável. Ele sempre a insultava, dizendo que ela não era forte de verdade e apenas fingia ser. Lu pensou que morreria naquela cama devorada pelos ratos, como seu pai sempre disse que aconteceria se ela buscasse independência e liberdade. Enquanto isso, perto de um rio, um cervo encontrou uma folha de alface na neve e começou a comê-la. Lu tirou uma arma debaixo do travesseiro e apontou para a visão de seu pai, imaginando como seria a morte dele, mas permaneceu calma, pois sabia que não precisava dele para salvar a sua vida. Shen, por outro lado, avistou o cervo e apontou sua espingarda, disparando um tiro certeiro, e o cervo caiu morto na neve, e o protagonista ameaçou cavar para chegar até ele, colocando a mão na cabeça do cervo, tentando conter a sua alegria. Lu começou a comer o último tomate enquanto fritava os ratos na grelha, e antes de terminar ouviu alguém entrando na casa. Pelo cheiro da comida, era o Prota. Ele riu e comentou que se soubesse que ela já tinha comido, não teria se apressado, então desabou ao chão. Lu
Lu correu até o protagonista e tentou ajudá-lo, mas o prota não respondia, e ela percebeu que o gelo começava a rachar. Shen deixou cair o cervo que havia caçado e pendurou a carne para secar, aqueceu água na grelha e despejou no banheiro onde Shen estava sentado. De repente o prota agarrou a mão da garota e disse seu nome suavemente. Ela se aproximou perguntando se ele tinha sua aprovação, começando a elogiá-lo por sua bravura. Lu disse que se ele tivesse morrido completamente, as suas últimas palavras seriam de despedida, e após algum tempo, Lu preparou uma sopa e chamou o prota para comer, mas ele deitou na cama e não respondeu. Lu caminhou até ele, colocou as mãos no rosto do prota e sentiu que ainda respirava. Ela disse que ficaria bem e o alimentou com a sopa e depois o beijou suavemente. Horas se passaram e Shen ainda estava com frio. Lu, vendo que ele tremia, decidiu tomar uma atitude drástica. Ela tirou o vestido, jogou no chão e, deslizou-se para debaixo dos lençóis e o abraçou, tentando aquecê-lo com o calor do seu corpo, enquanto dizia que tudo ficaria bem. Às 1h30 da manhã, o protagonista acordou sentindo alguma coisa diferente. Lu estava lá, surpresa e envergonhada. Ela perguntou se o protagonista estava acordado e ele, segurando a sua mão, disse que ainda não estava totalmente acordado. O prota percebeu que estava falando bobagens e soltou a mão de Lu, mas ela não se afastou, perguntando por que o protagonista terminou com sua namorada. Ele respondeu que ela era muito carente e ele não queria um relacionamento sério, diferente dele que preferia ficar sozinho. Ela desejava formar uma família e o prota não. Lu sussurrou ao ouvido de Shen, surpreendendo ele, pois anteriormente ela havia declarado que queria provar ao mundo a sua independência. Ela via isso como um teste para mostrar a sua força, acreditando ser uma mulher forte e que era diferente de ser solteira. No entanto, Lu se perguntava se poderia realmente se considerar forte, já que nunca havia tomado decisões por conta própria. Shen não conseguia compreendê-la completamente e Lu nunca havia obtido o que realmente desejava. E finalmente, ela perguntou a Shen se ele queria formar uma família com ela. O prota, pego de surpresa, não soube como responder de imediato, e ela pediu desculpas e o prota segurou sua mão, compartilhando que também enfrentava muitos problemas em sua vida. Mas o objetivo mais importante para ele era ter a sua própria família, e isso o motivava a seguir em frente. E ali eles finalmente se entenderam. Enquanto estava deitada no chão, Lu lembrou-se do que havia acontecido com ela na infância, que fora completamente traumática por conta do comportamento problemático que seu pai tinha. No dia 160, o protagonista estava morando com Lu há 1 mês e apreciava muito esse tempo. Embora muitas vezes ele não sentisse a perna direita por conta do frio, já que ficava descoberto, o relacionamento deles prosperava. O rio havia congelado devido às baixas temperaturas e a pesca no gelo tornou-se a principal fonte de alimento. Lu não queria ficar de braços cruzados em casa e trabalhou com Shen para construir uma estufa. A garota interrompeu o protagonista para lhe dar um presente e ele nem sabia o que esperar, mas algumas horas depois já estava lá e havia caçado um cervo. O presente da garota era um manto de pele feito pelo primeiro cervo de que ele havia caçado. Shen não conseguia acreditar que a presa pela qual quase morrera agora estava ao seu alcance. Enquanto dirigia para casa, ele passou por um lugar onde lhe trouxe lembranças. No primeiro dia em que encontrou Lu, algo chamou sua atenção. O prota chegou à casa de um amigo, Dasha, e trouxe parte do cervo caçado para agradá-lo. De repente ouviu um rosnado e era um tigre cercado por 4 lobos que o atacavam. O prota rapidamente pegou sua espingarda e começou a atirar nos lobos. Ele conseguiu ferir 2, mas todos fugiram. O protagonista ficou bem aliviado por ter conseguido afastar os lobos, mas o tigre estava gravemente ferido. O tigre não conseguia se levantar, os seus olhos semicerrados e a sua vida estava se esvaindo do seu corpo. O prota, com lágrimas nos olhos, lembrou-se do primeiro encontro com o tigre, acariciando seu peito, dizendo que sentia muito pelo atraso. O tigre rosnou baixinho, debilitado pela dor, e o prota levantou-se, pegou a espingarda e, apontando para o tigre, jurou que vingaria o coitado do amigo, e agora acabaria com o sofrimento dele. Lágrimas desciam pelo rosto de Shen enquanto ele fechava os olhos e disparava. Algumas horas depois, o prota estava deitado no banheiro de sua casa, com Lu nas proximidades. Havia uma cena perturbadora em sua mente envolvendo um bandido ferido. Lu não entendia o que incomodava e respondeu que não era seguro sair e que não queria que Lu saísse sem ele. O protagonista estava muito preocupado com a segurança da garota. Lu concordou, mencionando que tinha muito trabalho a fazer com os vegetais no galpão. Agora a garota tinha uma família e estava determinada a protegê-la e fazer de tudo pelo seu lar. O protagonista também estava disposto a lutar pela sua família até a última gota de sangue. Os lobos agora eram sua presa. O prota sabia que usaria a capa feita de pele do lobo que Lu lhe dera quando os lobos caçavam cervos na floresta. Shen estava esperando pelos lobos nos arbustos da floresta e um dos lobos se lançou sobre ele, mas o prota foi implacável e atirou, fazendo o resto dos lobos fugirem. Ele tirou a sua faca e matou um dos inimigos de uma vez por todas. De volta à cama, com os olhos cheios de ódio, a protagonista pensava em como eliminar todos os lobos restantes. A garota, percebendo que o prota estava meio perturbado, perguntou o que estava rolando, ao qual ele respondeu abruptamente que ela não poderia ajudá-lo a enfrentar os lobos. Lu se sentiu ofendida, mas o prota, percebendo seu erro, a abraçou com um sorriso e disse que cuidaria desse assunto ele mesmo. Mais tarde, o prota saiu da sua casa de novo e os lobos ouviram a sua aproximação e começaram a correr em diferentes direções. Um dos lobos parou nos arbustos e começou a farejar, e vendo o rosto do seu parente morto, lentamente ele começou a se aproximar, mas foi abatido por um tiro que ecoou dos arbustos. Os 2 lobos restantes observaram o protagonista atentamente. Ele agora vestia 2 camadas, uma de pele de cervo morto e a outra do primeiro lobo que ele havia matado. Esses 2 lobos restantes estavam agressivos e focados no prota. No dia 170, o protagonista estava praticando tiro em garrafas, aprimorando a sua mira. Ele estava determinado a proteger a sua nova família e enfrentar qualquer ameaça que surgisse. Mas ele não conseguia encontrar os 2 lobos restantes, e eles pareciam ter até desaparecido.
O Prota se lembrava dos olhares ferozes dos lobos e sabia que se ele não os eliminasse, sua paz de espírito seria comprometida. Ele precisava resolver isso de uma vez por todas. A garota apareceu atrás do Prota cozinhando peixe e grelhando carne, querendo que o protagonista apreciasse as suas habilidades culinárias. Shen recusou, dizendo que iria montar uma barraca e sair por alguns dias. Lu ficou irritado ao descobrir que o Prota estava saindo de manhã cedo há vários dias e voltando tarde, impossibilitando que pelo menos almoçassem juntos. O Prota pediu desculpas, mas tinha assuntos pendentes para manter a segurança deles. Lu, tomada pela emoção, virou-se e gritou para o protagonista que pelo menos contasse o que estava acontecendo. Bom, a mina tá ficando surtada já, o cara não fala, daqui a pouco ela vai achar que ele tá traindo ela no mundo que só existe os dois, não faz nem sentido. O protagonista não queria deixar ela preocupada, então permaneceu em silêncio e começou a se afastar, e a garota desesperada chorou o dia todo. No dia 173, Lu acordou em sua cama e olhou pela janela, mas estava bloqueada com alguns paus. Shen havia tapado todas as janelas de casa com madeira, e Lu saiu e perguntou por que ele estava fazendo isso. O Prota, sem querer responder diretamente, disse que estava apenas consertando as janelas e que logo terminaria. Lu ficou furiosa e firmemente declarou que não queria a proteção do Prota, mas ele sorriu dizendo a Lu para parar de brincar, mas ela estava falando sério. Ela disse que estava voltando ao relacionamento do primeiro mês como se não houvesse nada entre eles, e ainda acusou o protagonista de usá-la, declarando que não queria formar uma família se ele continuasse agindo assim. O Prota explicou que estava fazendo tudo pelo bem da família, mas a garota não aguentou e exigiu explicações. Ela queria pelo menos um pouco de respeito. E o Prota, elevando a voz, disse que a única maneira de ela ajudar era ficar em casa e descansar até que ele terminasse o assunto. Mas a garota permaneceu frustrada, em silêncio, sentindo-se impotente. Enquanto isso, o Prota enfrentava um outro problema: os dois lobos que pareciam estar sempre um passo à frente dele. Com a neve se acumulando e a temperatura caindo para quase 30 graus abaixo de zero, a caça tornou-se impossível. O maior desafio agora era como aquecer a casa e reforçar as janelas e portas para protegê-lo do lobo. Lu começou a sentir frio e nervosismo, mas o Prota evitou discutir com ela por conta disso. O Prota foi até a loja de ferragens, que estava bem conservada e possuía todas as ferramentas necessárias, incluindo pregos e arame. Ele sabia que precisava resolver esses problemas rapidamente para garantir a segurança da sua amada família. O Prota encontrou um livro, um manual de manutenção de geradores a diesel. Ele tirou as luvas e começou a folheá-lo. De repente, a televisão da loja começou a funcionar e o gerente do jogo apareceu na tela. O Prota, que havia esquecido que estava participando de um jogo, foi lembrado de que faltava apenas uma semana para o fim. Ele precisava estar preparado para sair do jogo. Enquanto isso, a garota estava ao lado de fora da casa escrevendo um bilhete. Ela pegou as suas coisas, as colocou no carro e foi embora. No bilhete escreveu que precisavam de um tempo para se acalmar e que ela iria procurar um novo lugar, pedindo para o Prota não procurá-la. O Prota, furioso, destruiu a televisão que transmitia o bilhete e ele reuniu tudo o que precisava em uma bolsa e agora sabia como consertar o gerador. Do lado de fora da barraca, ele ouviu um rosnado ameaçador que cortou o ar como a voz da natureza, preenchendo o espaço com uma intensidade mística. Os dois lobos que entraram na loja eram a personificação da sede de vingança. O Prota não conseguia acreditar no que estava vendo diante de seus olhos. Ele havia matado 2 membros da família dos lobos, e eles queriam vingança. Surpreenderam o Prota com uma tempestade numa noite escura, e quando ele tentou alcançar sua espingarda, os lobos já estavam bloqueando seu caminho. A espingarda, uma arma poderosa, tornou-se um símbolo da possibilidade de destruição ou a salvação. A situação estava tensa e, cheio de determinação, o protagonista decidiu enfrentar os lobos. Ele correu em direção à saída, lutando para chegar ao carro. Sua ilha de esperança no meio do perigo. No entanto, a neve profunda escondia armadilhas. O Prota escorregou e caiu desajeitadamente no chão. Um dos lobos pulou em suas costas, agarrando a pele de viado com a boca e arrastando-a. O segundo lobo atacou, mas o Prota conseguiu se livrar da pele do viado, jogando o lobo para o lado. Ele então atingiu o segundo lobo com uma bolsa, tirando uma faca e preparando-se para um confronto decisivo. A luta se tornou um duelo mortal e cada golpe era um verdadeiro teste. O Prota virou-se e chutou na direção do atacante, tentando manter a força e a vontade de vencer. Foi então que ele percebeu que a lâmina da faca estava quebrando, e o lobo, percebendo a vantagem, atacou com ainda mais agressividade. O Prota entendeu que aquela luta era de vida ou morte. Ele chutou o lobo com uma força absurda e uma determinação implacável. A raiva e a fúria dentro dele se tornaram as suas armas. Com um golpe preciso, o Prota arrancou o olho esquerdo do lobo, deixando sem uma arma poderosa. O lobo caiu ao chão e o protagonista começou a acabar com ele usando o cabo da faca. O bagulho começou a ficar mais louco ainda, enchendo o ar de violência e raiva, e o Prota não parou até que o lobo parou de resistir por completo. Exausto, ele deixou o cabo da faca ao lado do lobo, muito judiado, pegou a sua bolsa e continuou seu caminho para o carro. Suas roupas estavam rasgadas e o seu ketchup misturava-se com o do lobo, como se os elementos se fundissem em uma bagunça toda. Memórias vieram à mente do protagonista e ele exigiu respostas do ADM do jogo. Shen não podia deixar Lu sozinha, pois ela era sua esposa, mas a conexão com o ADM estava perdida. Ele destruiu
excluiu a televisão da loja e sem hesitar seguiu para o carro, superando a dor física e a angústia emocional. Enquanto isso, o lobo caolho levantou-se, recusando a se render. Ele estava consumido pelo ódio e pela vingança, não aceitando a derrota tão facilmente. A determinação do lobo visível em seus olhos deixava claro que ele não iria parar por nada desse mundo até que se vingasse. No entanto, o Prota não podia permitir que isso acontecesse e ele precisava proteger Luo e garantir a ela um futuro sem problemas. A garota dirigiu até o posto onde o Prota encontrou durante uma tempestade. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Seu carro estava estacionado perto de um poste e ele soluçava sem parar. No próximo dia, o protagonista tentou entrar no carro, mas os lobos atacaram suas pernas e o impediram. Eles pararam Shen e ele não podia morrer ali. De repente, uma arma caiu do porta-luvas do carro. O Prota ficou surpreso sem entender quando Luo conseguiu colocá-la lá. Ele pegou a arma e disparou várias vezes na direção dos lobos que, temendo os tiros, fugiram. Finalmente, o Prota conseguiu entrar no carro e fechar a porta. Ele estava muito mal, muito, mas tentou se controlar. Precisava voltar e consertar o gerador para que Luo tivesse uma chance de sobreviver. Ele tentou sair do carro, ou pelo menos ligá-lo, mas todas as tentativas do Prota foram falhas. O carro não funcionava e estava muito frio lá fora. O lobo não parou muito longe do carro esperando que o Prota saísse devido ao frio e à perca de sangue. Shen começou a perder a consciência e já estava aceitando a morte. Ele acordou todo enfaixado, deitado em sua cama, e Luo estava sentado ao seu lado observando o Prota em silêncio. Shen perguntou o que tinha acontecido e ela respondeu que ele estava inconsciente no carro quando o encontrou, então ela o levou para casa em seu carro. O Prota pensou que já estava morto e perguntou à garota se ela viu algo perto do carro, pensando que poderia ter visto alguma coisa, mas a garota respondeu que a bolsa dela estava por perto e a pegou. Shen começou a se levantar abruptamente, querendo consertar o gerador rapidamente para ligar o aquecimento. Sua recuperação levaria vários dias, mas o Prota disse que não podia descansar. Luo percebeu que não poderia impedir o Prota devido à sua natureza persistente, então ele foi até a garagem e começou a consertar o gerador com a ajuda de ferramentas da oficina e um livro de reparos. Então, ele finalmente conseguiu consertá-lo. Saiu da garagem e olhou para a casa onde a luz brilhava, e ali ele teve a certeza de que tudo valeu a pena. Todas as dificuldades que o Prota enfrentara o fizeram gritar de felicidade pela rua como nunca antes. Luo estava na casa cortando carne calmamente, pois a luz não tinha o mesmo significado para ela. O Prota foi até a entrada da casa. Do lado de fora havia um carro vermelho que ele não tinha visto antes. Percebeu que era o carro em que a garota o trouxe, e ao examinar o carro com cuidado viu que o para-choque dianteiro estava quebrado e havia muito sangue nele, e o airbag do motorista estava acionado. O Prota tossiu e se afundou no volante do carro. Era uma presa de lobo. Ele tentou se levantar, mas caiu de joelhos novamente. Tossiu ainda mais, percebendo que estava sangrando pela boca. Sem um médico de verdade, ele não viveria muito. Foi até a casa e viu peles de lobos penduradas nas janelas, fechadas com tábuas. O Prota se aproximou da garota por trás enquanto ela cortava a carne e colocou o braço em volta dela. Ele estava triste e a garota perguntou por que ele estava daquele jeito. O Prota encostou a cabeça no ombro dela e pediu desculpas, dizendo que o chefe deveria perdoar os erros de seus subordinados, pois cada um tinha consciência da sua contribuição para a causa comum, e eles eram como uma verdadeira família. Então o Prota prometeu também que jamais esconderia alguma coisa dela novamente, deixando a garota mais feliz do que nunca.